Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui matutando, pensando a respeito de como será o futuro do Supremo Tribunal Federal quando o Joaquim Barbosa se aposentar. Está bem perto disso acontecer. Eu tenho a impressão que o Supremo vai se tornar um clube, um anexo do PT, do partido PT. Olha só. Primeiro, praticamente todos os ministros que estão atualmente foram indicados por Lula e por Dilma. O próximo presidente que vai substituir o Joaquim Barbosa será o Ricardo Lewandowski. E todos nós conhecemos quem é o Ricardo Lewandowski, um homem tremendamente tendencioso, um homem petista, de carteirinha. E, posteriormente, eu acho, não tenho muita certeza, mas eu acho que será o próximo, será o Toffoli, que esse realmente é um ex-funcionário do PT e só tem prestado bons serviços aos mensaleiros do PT no Ministério, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então veja só, isso está bem claro, e eu quero mostrar para vocês o seguinte, que muita gente, quando eu falo sobre isso, me diz que o Lula inclusive nomeou até o próprio Joaquim. Olha, quando o Lula fez isso, quando o Lula aconteceu, ele não tinha a menor noção do que era o Supremo Tribunal Federal. E nomeou basicamente da mesma maneira que os outros presidentes nomearam atrás. Sem nenhuma preocupação a respeito do que é que seria e como seria o futuro do Supremo, a atuação do Supremo. Obviamente, ele começou a entender com esse problema do mensalão como funciona o Supremo e a importância de se controlar um órgão como o Supremo Tribunal Federal. E esse órgão é facilmente controlável, na medida que um partido fica no poder por muito tempo, ele vai nomeando os ministros que vão saindo. E evidentemente ele vai colocar os ministros que vão ler na cartilha do partido e transformará o Supremo Tribunal Federal num órgão partidário. Ele percebeu isso, e tanto é que ele percebeu que ele ficou arrependido, ficou arrependido por ter nomeado Joaquim, achou Joaquim ingrato e preconceituoso, o Joaquim. E fez várias pressões em relação ao processo do mensalão. Então, da agora por diante, com a Dilma aí no poder, a Dilma já colocou aí 2 ou 3, eu tenho impressão, 3 ministros. Então, agora eu tenho impressão que só tem um ministro aí que não foi nomeado pelo PT, parece que eu não me lembro mais agora quem é o ministro que não foi nomeado pelo PT, os demais foram nomeados pelo PT. Então não vejo com bons olhos o futuro do Supremo. Eu acho que vai se tornar uma instituição altamente inconfiável, porque vai decidir em favor do partido, em favor do governo que estiver no poder. Muito bem. E quando eu estava pensando sobre isso, na semana passada, nesse final de semana, aconteceu que o Teori Zavascki, que foi o último ministro a entrar no Supremo Tribunal Federal pelas mãos da Dilma Rousseff, ele mandou soltar todos os presos da Operação Lava Jato. Ora, quando eu vi aquela notícia, eu acho que todo o Brasil pensou, ele está querendo soltar, na realidade é o Paulo Roberto Costa. Então inventou soltar todos os presos. E no dia seguinte, imediatamente, ele reformulou, voltou atrás. Mandou prender todo mundo, exceto o Paulo Roberto Costa, que é exatamente o que ele queria fazer. De duas uma. Ou ele é uma pessoa extremamente incapaz, uma pessoa
imprevidente, uma pessoa que não pensa, que não planeja, ou exatamente ao contrário, uma pessoa que planeja muito bem, planejou fazer uma confusão para poder soltar o Paulo Roberto Costa e não sofrer o processo, a desconfiança de que ele está fazendo isso por livre e espontânea vontade, soltar o Paulo Roberto Costa. Veja só, primeiro ele diz, agora quando ele volta atrás, que ele está voltando atrás porque ele quer ser prudente, ele não quer ser apressado, então ele precisa conhecer o processo para soltar as pessoas. Ué, ele fez isso antes, prendeu todo mundo, soltou todo mundo, de uma canetada só ele soltou todo mundo. Agora ele volta e prende todos, exceto o Paulo Roberto Costa. E na realidade é o único, dentro do meu entender, que tem uma prisão bem justificada. Foi o Paulo Roberto Costa foi preso porque as câmaras do seu edifício flagraram a filha dele, o genro dele, levando uma mala de documentos do apartamento, supostamente documentos que eram comprobatórios da Operação Lava Jato. E a argumentação da Polícia Federal para prendê-lo é exatamente uma argumentação que é muito clara e óbvia, e tem jurisprudência no país. Ele foi preso para evitar que ele destruísse as provas dos crimes. Ora, é esse homem que vai ser solto? Os outros estão com medo que eles viajem para fora. O Paulo Roberto Costa, inclusive, não pode nem viajar para fora porque eles tomaram logo o passaporte. Para mim, ele tomar o passaporte significa isso: fique aqui e destrua as provas. Nós não podemos deixar que vocês fujam do país e não destrua as provas que tem aqui, que você sabe muito bem onde é que elas estão. Para mim, é essa a mensagem que está passando. Eu não sou uma pessoa que entende direito, não entendo de direito, mas as coisas dá para pensar claramente. Uma operação Lava Jato flagra e prova diversos crimes de lavagem de dinheiro, crimes de corrupção, crimes de desvio de recurso público, encontra os criminosos, faz uma prisão preventiva de todos eles, e nesse período se descobre, flagra a família do Paulo Roberto Costa tirando documentos do seu apartamento. Com esta prova, a Polícia Federal pediu então a prisão temporária do Paulo Roberto Costa em função da possibilidade comprovada de destruição de documentos de prova dos crimes dele. E agora o Teori Zavascki solta esse homem. Ele toma o passaporte. Quer dizer, está com medo que ele viaje para o exterior e deixe os documentos onde estão. É o que eu entendo. Muito obrigado e até a próxima.